Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, a paz do Senhor, amado professor, amada professora da classe Juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas, e te dou as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. E eu já te peço, deixa aqui nesse vídeo o seu gostei, e se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Fazendo assim, você não perde nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Nós temos materiais de EBD, desde a classe maternal até a classe de adultos. Da classe maternal à classe de pré-adolescentes, nós temos pré-aulas. E da classe de adolescentes até a classe de adultos, temos ideias de dinâmicas pedagógicas que vão te auxiliar nas suas aulas. Se você conhece alguém que trabalha com a escola bíblica, com a lição da CPAD, não só da CPAD, porque da classe de adultos, também temos de outras editoras. Então compartilhe este canal com essa pessoa e abençoe a vida dela. Nós estamos aqui na classe Juniores e nós estamos com a nova lição, que é a lição Professor 4, o quarto trimestre, e o título é Histórias dos Reis de Israel. Então nós aprendemos no trimestre passado sobre os juízes e agora vamos aprender sobre os reis. São 13 reis que nós estaremos aí a cada domingo aprendendo, tirando ensinamentos valiosos sobre a história de vida de cada um deles. E, pessoal, eu quero já pedir perdão pela aula sair atrasada. Vocês estão percebendo que eu estou um pouco doente e quero justificar que esta aula ela vai ser mais rápida. Porque quando a gente adoece, a gente fica numa impaciência. Eu tento sentar ali na frente do computador, passa um tempinho, minha cabeça já começa a doer, já fica naquela coisa, e a gente fica tomando remédio, os remédios dão sono, deixa a gente tão borocochô. E eu vou tentar ao máximo ser muito objetivo, porque eu não quero que essa aula se estenda muito, tá? Por conta dessa minha situação aqui. Peço que você ore por mim, porque começamos o mês de outubro. E a gente que prega sabe que mês de outubro é luta. Mas em nome de Jesus, toda seta do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tentou lançar para derrubar você ou a mim, não sei, mas já caiu por terra. O arco do forte já foi quebrado. E nós vamos aí passar o mês de outubro pregando, falando de Jesus. E o Espírito Santo vai batizar crianças vão ser salvas. E eu tenho plena certeza disso. Deixa Deus te usar. Vamos orando uns pelos outros. E aproveitando, eu quero até fazer um convite especial para você, que é do estado de Minas Gerais, ali nas cidades próximas de Carlos Chagas. Ou já se você for também de Carlos Chagas. No dia 13 de outubro, eu vou estar lá ministrando uma capacitação para líderes de crianças. E será um domingo, dia 13 de outubro, das 8 até as 12 horas. Se você tiver interesse, fala comigo no WhatsApp, tá? 829-8864-4152 e eu te passo o contato da tia Neia. A tia Neia é que está organizando, ela que me convidou e está organizando aí essa capacitação. Se você mora em Carlos Chagas, Minas Gerais ou na região lá, vá, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você e vai ser uma alegria também estar lhe conhecendo, tá certo? Deixa eu fazer minha autodescrição, porque não posso esquecer, nossa aula é legendada para isso, para tornar os nossos vídeos, as nossas pré-aulas mais acessíveis. E eu sou um homem de pele parda, tenho os cabelos pretos, ondulados, o nariz grande, as sobrancelhas bem avantajadas, a boca também, e a minha cara é bem redondinha. Eu estou usando uma farda, que é a nossa farda do canal Ensinador Cristão EBD, que ela é amarela, é uma camisa polo, então a gola e a manga, os detalhes da, como que se chama, barra, eu acredito que é isso, são no azul escuro. No peito esquerdo está bordado a logomarca do canal Ensinador Cristão EBD. E sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. E, gente, eu quero agradecer ao editor da revista, nosso querido irmão Tiago, porque nós estávamos sofrendo com a questão dos pontos turísticos, E ele incluiu aqui, como prometido, ele falou no terceiro trimestre não, mas no quarto trimestre já vai estar, e realmente aqui está, no planejamento trimestral, nós temos aqui embaixo, já no final, todos os pontos turísticos e os estados que fazem parte de cada lição. Como é isso, tio Eliel? Como é esse negócio desse estado?
Você encontra todo o material que eu vou mostrar aqui no nosso Drive, tá? É só acessar o link da descrição do vídeo e você encontra todo o material para você baixar. Então, o nosso estado é esse aqui, de hoje é Rio Grande do Sul, porque na nossa lição de professor e na lição dos nossos alunos, a cada lição, nós temos no cantinho assim, um desenho de um ponto turístico, tá? Esses pontos turísticos são sempre pontos turísticos da capital daquele estado. E a cada lição nós temos esse material. O intuito é de fazer com que os nossos alunos conheçam o Brasil e sintam o desejo de evangelizar. Então, incentive eles, tá? Professores alguns não gostam de usar. Eu gosto nas minhas aulas de mostrar o estado da semana, tirar alguma curiosidade. E aí, nós temos aqui a bandeira do estado. Aqui é o ponto turístico. Essa chaminé, gente, tem 117 metros. É bem grande, né? E era uma usina, se você quiser pesquisar mais, né? O nome é Usina do Gasômetro. Fica lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você pode pesquisar mais também, tem 96 anos. Aí tem aqui quando foi inaugurado. Aqui nós temos uma imagem da capital do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que tem 252 anos. Aqui o mapa do Brasil, com a setinha apontando para o estado, e aí dizendo quantos municípios tem, quantos habitantes, quantos anos. A Assembleia de Deus lá e no Rio Grande do Sul, recentemente, completou aí 100 anos de existência, né, para honra e para a glória de Deus. O estado do Rio Grande do Sul passou por muitas dificuldades e ainda está se recuperando, né, porque a gente não está vendo muito na mídia. O pessoal já esqueceu do que aconteceu por lá, mas tem muitas pessoas que foram afetadas e estão sofrendo ainda hoje. Oremos pelo Rio Grande do Sul, oremos pelos nossos irmãos, porque eles necessitam de ajuda, tá? Então, o que você pode fazer, se você pode contribuir, se você conhece alguém de lá, você deseja abençoar aquelas pessoas que estão ainda passando por dificuldade, amém. Se você não pode, mas ore por eles e diga para as crianças que orem pelo Rio Grande do Sul. E nós sabemos que a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira, em nome de Jesus. E você que é do Rio Grande do Sul, receba esta palavra. Nós temos também o nosso para meditar. O que é o para meditar? Nós já tivemos o da lição 1, que foi entregue na lição passada. E sempre na lição do professor, não faz parte da lição do aluno. Na lição do aluno eles não encontram, tá? Por isso que a gente imprime. Na lição do professor a gente tem os dias de segunda até o sábado. E nós temos um incentivo para eles. Por quê? Eles vão passar a semana inteira lendo a Bíblia. Cada dia eles vão ler um versículo destinado àquele dia. Essa forma para incentivar que eles tenham intimidade com a palavra de Deus e que eles já fiquem por dentro do assunto que vai ser abordado na lição seguinte. Por exemplo, os temas aqui do memorizando, do para meditar dessa lição, dessa segunda lição. Deus dá sabedoria e entendimento, a sabedoria é mais importante que as riquezas. Peça a Deus sabedoria para viver em tempos difíceis. Seja sábio e agradável no falar. Deus se agrada de um coração sábio e os que obedecem são sábios. Então a gente já sabe aqui que é falando sobre sabedoria. A nossa próxima lição, lição 2, é de Salomão e eles já vão ficar por dentro do assunto. E aí, professor, você entrega o para meditar para eles. Esse é o da lição 2. Na lição 2 a gente entrega o da 3. E assim vai que eles vão passar ali a semana lendo. Então o nosso para meditar agora mudou. Ele está com ele é a mais amarelo, tá? Antes era azul. Era um retângulo azul com o nome para meditar. E agora é amarelo. E aí nós temos, né, os quadradinhos e eles vão marcando. Cada dia que eles vão lendo, eles vão marcando. E aqui no final eles dizem o que mais entenderam. E escrevem. Ou eles podem escrever o versículo, ou podem escrever com as palavras deles ali o que foi que eles mais entenderam daquele versículo. Deixa eu mostrar para vocês também a nossa ideia de plano de frequência para esse trimestre. Vamos continuar com o nosso álbum de figurinhas, dessa vez com o álbum, né, Os Reis da Bíblia. Você encontra esse material também no Drive. Você vai imprimir frente e verso, tá? E depois você vai grampear e vai ficar assim, ó. Um álbum de figurinhas. Eu imprimi no papel normal. Se você quiser imprimir no papel de certificado, pode imprimir também, mas para mim fica mais caro. Eu estou agora, acho que são 12 alunos na minha turma. Eu mudei de turma agora e a gente vai ter a nossa primeira aula. E eu estou levando essa proposta lá, tenho certeza que eles vão gostar, assim como os meus outros alunos gostaram muito, tá? Aqui tem algumas instruções, aqui eles colocam o nome. O álbum ele é na cor amarela, deixa eu fazer a descrição também, né? E nós temos aqui escrito Histórias dos Reis da Bíblia.
temos uma coroa, tá no 3D, um cetro também, e abaixo escrito em azul, classes juniores. E abrindo, na primeira página temos umas instruções e o espaço para o aluno anotar o nome, e a cada página são 4 figurinhas, tá? Tem o número da figurinha e abaixo tem o título daquela lição do dia, né? E ao todo nós temos o espaço para as 13 figurinhas. E no final nós temos aqui são 13 figurinhas menores. Essas figurinhas menores a gente chama de figurinhas extras, que vão servir para que os nossos alunos, eles tentem ao máximo se comportar. Cada vez que eles vão para a aula, que eles se comportam, que eles participam, que eles se dedicam, se esforçam e levam a lição, levam a Bíblia, participam da aula em si, né? Não ficam com brincadeira, conversando, brigando, eles ganham uma figurinha extra. Essa figurinha extra dá direito a, no final, na feirinha do denário, mais pontos, mais denários. Ou você pode até fazer um presente especial para quem tem as figurinhas extras, tá? Que feirinha do denário é essa? Na descrição, no link lá do Drive, você vai encontrar 2 documentos. Um documento com os dinheiros, né, os denários, para você imprimir e entregar a cada um. E o outro documento, você vai ter as instruções, como você vai fazer a feira do denário. E lá tem a explicação, eu explico tudo certinho e você não vai se perder. Se tiver dúvida, pode falar comigo que eu tento aí lhe ajudar, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês também o nosso painel para a classe. Esse painel tem todos os reis, ó. As figurinhas são a figurinha de cada rei, tá? Cada lição tem um rei que eu fiz aqui com a inteligência artificial, com essa ajuda, né, da inteligência. Eu fiz e aí eu juntei todos num painel. Esse painel aqui é feito em 2 folhas, né? Eu imprimi em 2 folhas, mas lá você vai encontrar ele em 6 folhas e em 8 folhas. Não sei se o tamanho maior são 8 folhas, mas você vai encontrar lá no Drive. Se você quiser ainda um maior, você me fala que eu posso fazer, mas eu posso ensinar até você fazer, porque é muito simples de fazer também, tá? Então esse é o nosso painel que a gente cola lá na nossa sala. E eu tenho certeza que eles vão olhando, olha, qual será esse rei? E esse tio com a cara feia? E esse tal? E aí você vai, né? Olha, esse vai ser tal rei, você tem que vir para aula para saber. E já incentiva eles aí a participarem. Você já se inscreveu nesse canal? Se você não se inscreveu, se inscreva. Vamos ver se nesse ano a gente consegue concluir o ano com 18 mil inscritos. A gente está com um pouco mais de 16, quase 17 mil inscritos. Mas vamos tentar aí a alcançar 18 mil inscritos no nosso canal. Vamos agora para o nosso Memorizando, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, e no versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: Esta Bíblia é a Bíblia das descobertas, e eu incentivo sempre as crianças a lerem na palavra de Deus, porque quando eles têm a revista, vem logo o versículo lá na revista, beleza, mas eles precisam manusear a Bíblia, ter intimidade aqui com a palavra de Deus, e aí você vai incentivando eles a isso, tá bom? Vamos lá, 1 Samuel 13, 14. Diz assim: Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Esse versículo é um versículo grande, mas aí você vai repetindo com seus alunos para que eles possam memorizar. Eu quero mostrar a nossa revista para vocês, porque tem os professores que às vezes não conseguem compreender um pouco. A nossa revista, essa primeira página, todas as lições são assim, tá? Aqui nós temos uma conversa de professor. Essa conversa de professor é um diálogo que o editor da revista tem com a gente, tá? O comentarista tem com a gente. E esses comentários são muito bons para aumentar a nossa fé. É uma conversa realmente de professor para professor, do comentarista para a gente. Aqui abaixo você vai ver a referência bíblica da história. Essa referência bíblica é importante que você leia, tá? Então, quando você for estudar a sua lição, leia a referência bíblica. Então aqui, essa lição é baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versículos 1 ao 13, e no segundo livro de Samuel, capítulo 5, dos versículos 1 ao 5. Abra sua Bíblia e leia tudo, tá?
Não se baseie só, Davi? Oxi, Davi, eu já sei a história de Davi. Não, não faça assim. Então, leia a referência. Aqui nós temos o nosso parameditar. Parameditar não é só para as crianças que quando a gente entrega. Nós precisamos ler também. Se você tiver um grupo com seus alunos, você pode até incentivar. Gente, já leu o parameditar de hoje? Gostaram do versículo? E por aí vai. Aí nós temos a página que tem as imagens. Essas imagens, nós temos um kit de visuais, que a CPAD vende também a lição e os visuais. E todas essas imagens, nos visuais, você encontra no kit de visuais, ela no tamanho maior. Se você quiser adquirir em alguma livraria evangélica, você encontra, ou até no site da CPAD, acredito que eles também forneçam, né? E nós temos aqui o Explorando as Escrituras, que é a história que você vai contar. É importante que você leia, tá? Mas que você não se baseie nisso. Por quê? Porque se baseie nisso, no caso eu digo assim, ficar lendo na hora da sua aula. Você vai ler a história, aqui o Explorando as Escrituras, para você ver onde a história vai parar. Porque nem sempre se traz aqui a história completa. Então você vai lendo. A história aqui de Davi, por exemplo, nós vamos falar, começando por Saul, mas não é a história toda de Saul, não. É só na parte que Saul não buscava a direção de Deus e Deus escolhe outro para governar. Aí a gente passa pela história de Davi, quando Samuel vai ungir Davi, a questão da aparência, que Deus não vê como o homem vê, e por aí vai. E depois já termina falando sobre Davi rei. Então, a história de Davi, para Davi ser rei, é uma história grande, né? Aí a que fala do gigante, Golias, né, tudo mais. Só que você não pode falar tudo da história de Davi. Você não vai falar de Mical, você não vai falar de quando ele dançou, não vai falar nada disso. Você vai falar Saul, depois você vai falar ali de Davi sendo escolhido para reinar, depois do gigante Golias, e depois você já vai pular para Davi no trono. Que ele foi um rei, e como a lição diz aqui no Explorando as Escrituras, né? Davi teve fé e paciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus e finalmente assumiu o trono de Israel. Aqui Davi foi vitorioso e próspero em seu reinado, sempre obedecendo a direção de Deus e por aí vai, tá? Na lição você também vai encontrar o objetivo. O objetivo da lição dessa lição, no caso, é destacar a história de Davi e a forma maravilhosa como Deus constitui o rei de Israel. Esse objetivo é mais o que você tem que fazer na história, tá? O que você vai falar na sua aula é isso aqui. E você vai pensar agora nos objetivos espirituais, tá? O que é que você quer mostrar para a criança com a história de Davi? O objetivo é só você destacar a história de Davi, a forma maravilhosa como Deus o constituiu, rei de Israel? Eu preciso falar de Davi aqui, porque Deus viu o que o homem não viu, Deus deu força para Davi, ele era rejeitado, mas Deus escolheu. Então, você vai pensar na realidade da sua turma para trabalhar a lição. Nós temos aqui o Memorizando, que é o versículo que a gente leu agora. E nós temos uma ideia da lição. A lição sempre dá uma ideia de atividade, de reflexão para você trabalhar com seus alunos. Para esse Memorizando, qual é a ideia? Você vai pegar o quadro da sua classe. Se você não tem um quadro branco, né, para escrever tudo certinho, você vai pegar um papel 40. Pode ser um papel 40. Cola na parede, você divide em dois, passa uma linha no meio e você divide dois grupos e eles formam uma fila. E você vai dizendo que cada um vai escrever uma palavra do versículo. Então eles precisam memorizar várias vezes, repetindo. E aí eles vão lá, um vai, aí escreve a primeira palavra, aí escreve mais, aí já vai para o final da fila, e o outro vai dizer agora, vai para o final da fila. E eles não podem, se errarem a palavra, eles vão para o final da fila de novo, e quem vai consertar a palavra é o outro, tá? Então você duas filas e ganha o grupo que terminar de escrever o versículo completo primeiro. Aí ainda aqui na nossa lição, nós temos uma rotina, né, que eles colocam, vamos começar, que você pode seguir aqui. Nós temos os materiais que irão ser usados nas sugestões de atividades. Nós temos sala do professor, que também é uma ideia de dinâmica que eles trazem pra gente, tá? O comentarista traz pra gente. Temos aqui o vocabulário, algumas palavras que pode ser que você não tenha conhecimento, as crianças, e você consegue explicar aqui. E você sabia, que são curiosidades sobre o tema da nossa lição, tá? Dessa lição é falando, né, sobre Davi, que ele tinha entre 15 e 20 anos quando foi ungido, mas ele só reinou aos 30 e o reinado dele durou 40 anos, né? Aí somente Davi é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus, então são curiosidades. E aqui nós temos também as respostas das lições,
atividades, né, dos nossos alunos. Então, essa é a nossa lição. Eu sinto necessidade de apresentar, porque pode ser que algum professor não conheça, assim. Então, é basicamente esse é o formato da nossa lição. Vamos agora para... Já falei, né, como vai ser aplicado memorizando. Então, nós vamos agora para a nossa aula. Eu imprimi os visuais, né, que eu coloquei no Drive. Se você quiser usar o da lição, você fica à vontade. Não é para você apresentar assim, você vai recortar os círculos, tudo certinho, bem bonitinho, tá? Não apresenta dessa forma não, pelo amor de Deus. E eu coloquei algumas palavras assim, Deus coloca, Deus tira, Deus escolhe, e agora vamos lá para a nossa aula. Então, o primeiro círculo é o círculo azul, e tem o nome Deus coloca e um trono, tá? Um trono de rei. Então você vai falar que o povo, depois de Juízes, tá? Lembrando, professor, nós temos alunos novos na nossa turma, que vieram da turma dos primários. Então faz um resumão, faz uma festa para eles de bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade, tal, tá certo? E você vai relembrar a história dos Juízes, que não tinha rei naquela época. Na lição do Mica, na última lição, a gente viu que não tinha rei e como o povo estava se corrompendo. Mas o povo não estava se corrompendo, não era porque não tinha rei. Era porque realmente eles, desde o Egito, se corrompiam por pouca coisa, por besteira. E aqui o que você vai dizer? Que o povo estava pedindo rei. Samuel era o juiz e foi o último juiz de Israel. E o povo pediu, porque a nação tal tem rei, porque fulano tem rei, a gente não tem rei. Tá certo. Então Samuel ficou meio assim, mas Deus disse, Samuel, eu escolhi um. E escolheu Saul para ser rei. Você não vai entrar aqui na história de Saul, porque a lição é sobre Davi. A gente não vai falar sobre o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então você vai dizer que Deus colocou Saul no trono. Saul, como não tinha rei, não tinha uma linhagem real. Deus escolheu aquele rapaz, que era um rapaz formoso, guerreiro, e escolheu para ser rei. Só que foi passando o tempo, e o que aconteceu com Saul? Saul, ele foi tirado por Deus porque ele desobedeceu. Ele se engrandeceu, ele se achou demais, desobedeceu a Deus, e Deus não gosta de desobediente. Então Deus tira também. Aqui tem o escrito Deus tira, né? O mesmo círculo azul, Deus tira uma coroa quebrada assim no meio. Então Deus tirou o trono das mãos de Saul. E o que foi que Deus fez agora? Deus vai deixar o povo sem rei? Não. Deus foi falar com Samuel. Aí agora nós temos escrito assim, Deus escolhe um senhor, representando Samuel, né, de joelhos, um balão de fala escrito, escolhi o novo rei de Israel. Deus vai falar com Samuel e diz, Samuel, eu escolhi um rei, se levanta, vai até a casa de Jessé e lá você vai ungir o novo rei de Israel. Então você vai falar para as crianças que o Deus que coloca é o Deus que tira. Mas ele escolhe. E Deus tinha escolhido o novo rei de Israel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, que diz que vai ali ungir o novo rei de Israel, aí começam a ser apresentados os filhos de Jessé. Então vem Eliabe, vem Abinadab, vem Samar, homens bonitos, fortes, guerreiros. Quando Samuel bate o olho, diz no primeiro, oxi, esse é o rei de Israel. Porque Samuel viu a aparência. Samuel viu o rei de Israel, com certeza, bonito desse jeito, forte desse jeito, alto desse jeito, é o rei. Só que Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê. O nosso Deus vê além, porque o homem olha para fora e Deus vê o coração. Então aqui representa... Eu tentei, né, pegar uma imagem de um guerreiro e veio esse rapaz com armadura, né, barba e cabelos claros, né, acho que um loiro com uma espada na mão, e escrito aqui, Deus não se engana. Tem muita gente aí bonito, tem muita gente aí forte, tem muita gente aí que tem cara de rei, mas Deus não escolheu. Deus não se engana. E aqui você vai falar para a sua turma, deixa eu encontrar aqui esse material aqui. A ideia desse material, pessoal, é mostrar na nossa aula, tá? Você vai recortar ele. Quando você dobrar ele ao meio, tá? Você vai dobrar e vai recortar. É uma lupa. De um lado da lupa, você tem um rapaz, né, com a cabeça baixa, agachado assim,
com uma roupa rasgada, tá remendada, e do outro lado você tem um coração, a mesma lupa, agora com o coração no meio. A ideia aqui é você dizer que Deus não vê como o homem vê. Às vezes a gente olha para uma pessoa e desclassifica ela e deixa, não serve para nada, não vale nada, não sabe de nada, mas o Senhor está lá do céu olhando o coração daquela pessoa e vendo ali alguém que pode ser usado, que vai ser usado por Deus. Então, Samuel, ele ia se deixar enganar, mas Deus disse: epa, Samuel, você está vendo com a visão humana e eu não vejo como o homem vê, eu vejo por dentro. E aí Samuel diz: manda, cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? E foram todos os filhos de Jessé que estavam ali. Quando Samuel diz: mas já acabaram os mancebos? Já acabaram os jovens? Os seus filhos? Você não tem mais nenhum? Aí Jessé, o pai, disse: foi, acabou. Ah, não, nem tem um. Aí não serve não. Serve não para ser rei? Não, não. Ele tá lá no campo, tá cuidando das ovelhas, ele é o menor da casa. Ele é o meu filho mais novo, não serve não. Aí Samuel disse: ah, a gente só senta para comer quando ele chegar aqui. Sabe por quê? Porque Deus vê. E agora está escrito: Deus vê e Davi sentado numa rocha ao redor das ovelhas, rodeado de ovelhas, tocando a sua harpa. Deus viu ele por detrás das malhadas, pastoreando as ovelhas. Enquanto os irmãos estavam guerreando, né, soldados fortes e valentes, ele estava ali, cuidando das ovelhas. Ele ia levar a comida dos irmãos. Ele era rejeitado, era desprezado. Ah, só serve para cuidar de ovelhas. Tinha de 15 a 20 anos. Não era formoso, não era forte, era um menino ruivo. E a beleza daquela época, hoje em dia a gente vê uma pessoa ruiva, né? Que lindo. Mas naquela época não era assim, não. E ele era rejeitado. Mas Deus viu, aleluia. Deus viu Davi cuidando daquelas ovelhas. Quando Deus vê, o homem não pode arrancar. Deus já tinha escolhido, meu irmão. Davi vai ser o rei de Israel. Podia acontecer o que fosse, era para ser Davi. E ali Deus unge. E aqui nós temos, né, uma imagem representando Samuel derramando sobre Davi o óleo da unção ali. E quando Deus unge Davi para ser rei, não foi do dia para a noite. Diga para suas crianças, tá? Não foi do dia para a noite que ele virou rei. Ah, ungiu ele hoje rei, amanhã já estava rei. Não. Davi passou ainda por muitas coisas, por muitas situações, inclusive com Saul, a gente sabe da história, né? Não vamos entrar nos detalhes da nossa aula, mas vamos dizer para eles que Davi passou por muita coisa para assumir o trono de verdade, né? Verdadeiramente ali, assumir o trono foi difícil para Davi. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus promete, ele cumpre. E Deus ungiu Davi, escolheu Davi, e Davi seria o rei de Israel. Aí agora você vai falar da força de Davi. Aí eu coloquei: Deus fortalece. Davi aqui guerreando com o gigante Golias. É uma história que as nossas crianças sabem. E você vai relembrar eles, né? Como Davi foi ali vencer aquele gigante. Não foi com a força do braço dele. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor. E o nosso Deus, ele dá vitória. E aqui nós temos Davi, né, lançando a pedra e o gigante levando a pedrada ali na testa e caindo. E aí você vai dizer, né, que Davi, ele conseguiu isso porque ele tinha a força de Deus ali com ele. E por último nós temos aqui Deus honra. Aqui representando Davi sentado, né, ali no trono, reinando sobre Israel. Um reino aí de 40 anos. Davi teve suas falhas, Davi teve os seus erros, né, teve os seus problemas. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia o pecado dele, ele se arrependia de coração. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecava, ele não era perfeito. O único que não pecou foi Jesus, quando veio à terra como humano. Davi, ele pecava, e os pecados de Davi, meu Deus, a gente vai ver, né? A história de Batseba, por exemplo. Gente, aquilo ali é horrível, o pecado de Davi ali. Mas o que foi que ele fez quando Deus ali usa o profeta para dizer: olha, o homem que eu estou falando aqui, esse exemplo, é tu, hein? Foi você que fez isso. Ele se arrepende, ele rasga o coração dele diante do Senhor. Então, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não tinha máscaras diante do Senhor. Ele reconhecia o pecado dele, se arrependia de coração. E por isso que Deus se agradava de Davi. E esse material aqui, eu vou colocar no Drive, ele é menor.
menor, mas ele é formato preto e branco, tá? Para a criança colorir, desenhar e colorir. Pode desenhar uma pessoa desse lado e um coração desse lado. E dentro você orienta que eles escrevam, né? Que Deus não vê como o homem vê, que eles escrevam o que eles aprenderam dessa lição. Se em algum momento eles julgaram a pessoa pela aparência, esquecendo que Deus, ele vê o coração, mas não é porque, não vamos fazer como o pessoal diz, né? Deus só quer o seu coração, não, que Deus não é açougueiro, nem churrasqueiro para querer fazer só o coração. O que Deus fala aqui, né, nessa parte, é que ele não vê como o homem vê, porque a gente julga pela nossa vista humana. Mas não é que Deus quer só o nosso coração, não. Deus quer o nosso corpo inteiro. Deus quer que nós estejamos na obra dele por inteiro. Não é só o seu coração. Isso é uma desculpa que muita gente tem para fazer o que quer da vida. Ah, Deus quer só o meu coração. Não, não vai nessa onda não, viu? Ensina as suas crianças isso. Deus não quer só o seu coração, não. Deus quer você por inteiro. Então, vou colocar menor, porque aí para cada folha você consegue fazer 2. Você pede que eles desenhem e que aí você recorta com eles e você vai pedir que dentro eles escrevam, né, ou o que aprenderam da aula, você que vai ver aí de acordo com a dinâmica da sua aula. E nós temos uma ideia da lição. A ideia da lição é que você escreva essa ideia, como eu já falei, fica na sala do professor, que é essa parte aqui, ó, da nossa revista, tá? A ideia, uma dinâmica, uma sugestão da revista. E aqui você vai pedir que as crianças escrevam assim: eu posso ser o Davi da minha geração, no papel. E você vai ali pedir que elas escrevam como eles podem ser o Davi dessa geração. O que eles podem fazer para serem abençoados assim como o Davi. O porquê. Aí você pede que eles escrevam atitudes boas e você vai lendo ali com eles, tá? Uma ideia que eu quero colocar também para vocês, eu imprimi essa cabeça aqui de Golias, ó, aqui são 2 folhas. Vou colocar uma pilha de cadeiras lá na sala e em cima eu vou colocar um balde. E aí eu vou colar a cabeça de Golias no balde e vou pedir que os meus alunos, eles joguem bolinhas de papel dentro do balde para acertar Golias. Só que vai ter uma diferença. A diferença é a seguinte: eu vou levar as bolinhas de papel já prontas, mas antes deles jogarem a bolinha de papel, eu vou dizer assim, olha, abre essa bolinha de papel. Eles vão abrir a bolinha de papel. Antes de jogar, abre a bolinha, vão abrir. E aí, quando eles abrirem a bolinha de papel, eu escrevi com um piloto mesmo, tá? Nessa eu escrevi assim, ó: Deus te escolheu. E em outra aqui eu trouxe só 2 exemplos. Nessa aqui eu escrevi assim, ó: você é forte. Deixa eu mostrar pra você. Você é forte. E aí você vai fazer várias bolinhas de papel e você vai escrever várias coisas nesse estilo. Deus te escolheu, Deus te chamou, você é forte, você é especial, você é importante, Deus te fortalece. Então você vai escrever várias frases assim, que eles, antes de jogarem a bolinha, eles vão ler essa frase. Ainda que eles errem lá, porque o objetivo não é eles acertarem. Ah, eu errei. Não. É que eles entendam que Deus escolheu eles, que eles são especiais, que eles são fortes. Que às vezes, como a gente tem o exemplo de Davi, Jessé, ó, desprezando o filho, às vezes dentro de casa é assim. Menino, tu não serve pra nada. Vixe, menina, como tu é burra. Aí começa a falar os próprios pais. E às vezes você nem sabe, né? E eles precisam ler e entender isso aqui, ó. Você foi escolhido, você é forte, você é amado. Deus te chamou, tá certo? Então, e se eles errarem muito, você facilita ali, leva mais para perto, para que todo mundo ali acerte dentro do balde essa bolinha de papel. Vamos agora para a nossa palavra do professor, para a gente encerrar essa nossa aula. E a palavra que eu tenho para você é que Deus te vê por detrás das malhadas. Quando a gente para meditar na história de Davi, é uma história muito conhecida, mas você consegue entender como Deus escolhe os improváveis. Davi, ele não tinha nenhuma chance aos olhos humanos de assumir o reinado. Mas nós servimos a um Deus que vê por detrás das malhadas. Tem muita gente que gosta de estar em evidência. Se ela não tiver com o microfone, não dá certo. Se a pessoa não tiver na liderança fazendo isso não dá certo. Tem que ser ela, tem que ser ela, tem que ser ela. Mas às vezes a gente está ali, ó, por detrás das malhadas. Escondido.
Não porque a gente quer, mas porque é aquilo ali que o Senhor mandou a gente fazer. Eu pego a minha lição, eu pego a minha Bíblia, eu estudo, eu me dedico, eu coloco aqui, pego a minha sacola de visuais, vou para EBD. Vou lá para minha sala, eu dou a minha aula, ninguém tá me vendo. Não, ninguém tá me vendo. Se eu faltar, o povo sabe que eu faltei, mas ali quando eu vou, não, ninguém tá nem me vendo. Talvez você está assim e tá gostando. Oxi, tá tão bom. Tô aqui, ó, no meu cantinho. Oxi, cuidando dessas crianças, tô gostando, tá ótimo. Mas Deus falou fortemente ao meu coração. E eu preciso liberar essa palavra para alguém que está assistindo esse vídeo. E não são todos, eu tenho certeza disso, não são todos, porque para cada um Deus tinha um chamado. Mas Deus está falando para você, Davi, que você já matou muito urso no secreto. Você já matou muito leão no secreto. Você está detrás das malhadas. E o Senhor já liberou uma ordem, que é você que vai assumir o trono. Você está conseguindo compreender isso? Que está chegando uma notícia de Deus para você e você vai contar esse seu testemunho. Não sei se por comentário, não sei como é que você vai contar. Mas o Senhor te escolheu por detrás das malhadas como improvável. Aos olhos humanos não era para ser você. Mas Deus já selecionou a dedo. Escolheu você. Ninguém vai sentar lá para comer enquanto você não chegar. O teu Deus, aleluia, o Deus que te vê no secreto, é o Deus que te recompensará em público. Por detrás das malhadas como tu estás, que ninguém te dá nada e ninguém te vê. Mas o Senhor, Ele já contemplou. Ele viu o desejo do seu coração. O desejo do seu coração não é ter tudo e não é ter muito, é ter o necessário. É fazer o que você pode. A recompensa do céu para a tua vida, viu, Davi? Te prepara, porque alguém vai te chamar. E tu vai sair de detrás das malhadas. Depois volte aqui para contar o seu testemunho. Porque quem está falando não é o teu Eliel, é o Senhor teu Deus. E você sabe que é contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Na próxima semana estaremos juntos, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau.